Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma viagem fantástica pela Bíblia Sagrada. E hoje eu vou continuar falando sobre os símbolos da Bíblia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá depois e assista, para você ficar com a informação completinha, tá bom? Mas antes de iniciar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos, aperte o like ou gostei para ajudar a impulsionar o nosso vídeo e, por favor, compartilhe muito esse vídeo com seus amigos, tá bom? Envia nos grupos, me ajuda aí. Vamos viajar? Olha para minha camiseta aqui primeiro, ó. Olha aqui. Tá vendo esse símbolo aqui? Pois é, os símbolos, como eu disse, ele nos transporta para além dele. Então esse desenho que você está vendo não é apenas uma chama, ela é a representação da nossa igreja assar na nossa terra, né? Poder do Espírito Santo, avivamento, como o nosso bispo nos ensinou. Assim, muitas igrejas têm os seus símbolos, os seus ícones, né? Que é uma coisa bastante bacana, né? E é importante a gente trazer o símbolo que nos representa. Mas eu quero dizer algo curioso, né? Apesar de relação com a Bíblia, alguns símbolos não estão na Bíblia. Eu vou te explicar já. Por exemplo, tem o Santíssimo Sacramento lá da Igreja Católica. Ele é algo que não está na Bíblia, apesar deles usarem para demonstrar algo da Bíblia, ok? O peixe que a gente usa, né? A gente usa os peixes, né? Para simbolizar o quê? Jesus Cristo, o cristianismo, a evangelização das almas, né? Mas apesar disso, também o peixe não é alguma coisa que está lá, que é um símbolo usado na Bíblia, né? E talvez o exemplo mais conhecido é a estrela de Davi. Por quê? A gente tem nas igrejas, a gente tem na bandeira de Israel, né? Mas também a estrela de Davi não consta na Bíblia. Muito bem, explicado isso, vamos continuar aqui. A Arca da Aliança. A arca é um objeto muito simbólico no Antigo Testamento. E só para você que embarcou agora na viagem, claro que eu estou falando de um objeto semelhante a uma caixa, a qual Deus orientou Moisés a fazer, ok? Ou mandar fazer. E não é o navio, né, que Noé construiu. Então são coisas diferentes, tá? Então a Arca da Aliança, ela serviu como um símbolo tangível da presença de Deus, né? Ela podia ser tocada por aqueles que eram permitidos, né? E ela desempenhava um papel central no culto dos israelitas. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. As dimensões da arca eram aproximadamente 1,15 m de comprimento, 70 cm de altura e 70 cm de largura. Na parte superior da arca tinha a tampa, né? E era o propiciatório, também feito de ouro puro, né? E tinha 2 querubins de ouro batido em cima dele. Ela era colocada no Santo dos Santos, a parte mais interna e sagrada do tabernáculo. E mais tarde foi colocada também no Templo de Salomão. Ela era usada na frente dos exércitos, né, para representar a dependência e a proteção de Deus também nas batalhas, né? Ela continha a lei, representada pelas tábuas dos 10 mandamentos, né? A autoridade, que era representada pela vara de Arão, que havia florescido, e o suprimento de Deus, suprimento divino, né? Que era representado pelo maná que havia caído no deserto, né? E é importante ressaltar o simbolismo do propiciatório, esse que tinha os anjos, né? Nele havia 2 anjos que com as asas eles cobriam a arca, né? Então Jesus se fez propiciação em nosso lugar, e é por isso que ele coloca a lei abaixo de si, porque nesse caso nós vivemos em Jesus, e nela nós temos a lei escrita dentro dos nossos corações. Então quem está em Cristo vai cumprir a lei dentro do seu coração. Amém? Certa vez os filhos de Eli, eles estavam levando a arca para uma batalha, essa arca da aliança. Mas eles naquele momento não tinham aliança nenhuma com Deus, estavam em desobediência total nas suas vidas. O que aconteceu? Eles morreram na batalha e a arca foi levada pelos filisteus. Depois ela foi devolvida e aí ela acabou ficando 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Mas não houve nada de especial sobre a arca na casa desse homem. Depois Davi resolve trazer a arca de volta. Então Davi manda buscá-la e estava sendo transportada num carro de boi que estava contrariando a orientação primária de Deus, né? Porque eram os levitas que tinham que levar a arca, né? E aí um dos bois tropeçou e Uzá, um dos homens que estavam junto ali, tocou na arca, tentando evitar a queda, a boa intenção, mas porque ele não tinha autorização para isso, ele acabou morrendo devido à manifestação da glória de Deus. Davi se assustou muito com isso e aí ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Mas, surpreendentemente, a casa desse homem prospera grandemente durante os 3 meses que a arca permaneceu na sua casa.
E então Davi volta a buscá-la, mas agora transportando ela da maneira correta, né? Aí futuramente a arca foi colocada no templo de Salomão. Em Apocalipse, no capítulo 11, diz: então foi aberto o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Uau, glória a Deus, amém? A arca da aliança, portanto, é um elemento muito relevante e simbólico na narrativa bíblica. O tabernáculo, conhecido em hebraico como Mishkan, era um tabernáculo móvel utilizado pelos israelitas como um centro de adoração. Ou seja, durante o seu tempo no deserto, após o êxodo do Egito, eles levavam o tabernáculo, né? Ele servia como um local onde Deus habitava entre o seu povo e desempenhava um papel central na vida religiosa dos israelitas. A construção do tabernáculo foi feita com materiais doados, né? Prata, ouro, bronze, tecidos coloridos, né? Madeira de acácia, especiarias, pedras preciosas, né? E o tabernáculo ele era cercado por um pátio, definido por cortinas e estacas, contendo o altar dos holocaustos e a bacia para lavagem. Ele, propriamente dito, era dividido em 3 partes. O átrio, como se fosse o quintal dele, o santo lugar, que era uma parte interna, e o santo dos santos, uma parte específica para o sumo sacerdote, onde a glória de Deus se manifestava. O átrio continha o altar de sacrifício e a pia de bronze. O santo lugar continha o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. E o santo dos santos, separado por um véu, continha a arca da aliança. Algo tremendo. O tabernáculo era posicionado no centro do acampamento dos israelitas. As 12 tribos de Israel acampavam ao seu redor, numa disposição específica, refletindo a centralidade da adoração e da presença de Deus na vida da comunidade de Israel. O tabernáculo simbolizava a presença contínua de Deus no meio do seu povo. E era considerado o lugar onde Deus se encontrava com Moisés e falava com ele. Ele funcionava como um centro de adoração, incluindo sacrifícios e ofertas, essenciais para a adoração e a comunhão com Deus. Segundo o livro de Hebreus, Moisés construiu o tabernáculo baseado num padrão divino, mostrado a ele no Monte Sinai, representando uma cópia terrestre do santuário celestial. Êxodo descreve detalhadamente as instruções da construção e montagem do tabernáculo, né? E Levítico vai detalhar as leis e regulamentos sobre as ofertas e serviços sacerdotais associados ao tabernáculo. Em Deuteronômio, Moisés relembra a importância do tabernáculo e das leis dadas por Deus. O tabernáculo provavelmente se tornou uma estrutura fixa em Siló. Provavelmente se colocaram ali e ficou bom tempo em Siló, onde Samuel julgou e orientou o povo de Israel. Ele foi usado até a construção do templo por Salomão. Em João 1,14, embora não mencione o tabernáculo diretamente, esse versículo diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso pode ser interpretado como Jesus tabernaculou. Esse habitou pode ser tabernaculou entre nós. O tabernáculo, portanto, é usado no Novo Testamento como um ponto de referência para explicar e ilustrar a obra redentora de Cristo e a nova aliança que ele instituiu. A nuvem e a coluna de fogo são 2 fenômenos mencionados no Antigo Testamento da Bíblia, particularmente no livro de Êxodo. Eles são distintos, ambos representam a presença de Deus e a orientação divina para os israelitas durante o Êxodo, a jornada de libertação do Egito para a Terra Prometida. A nuvem, frequentemente mencionada como um símbolo da presença de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 13, ela é descrita como guiando os israelitas de dia. E à noite, a presença divina era representada por uma coluna de fogo, que também é descrita em Êxodo 13. Essa coluna de fogo provia luz e direção durante a noite. Esses símbolos são mencionados principalmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas há referências e alusões em outros livros do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Salmos, no Salmo 105, a nuvem é mencionada como uma cobertura e coluna de fogo como iluminação. A nuvem simboliza a presença protetora e a orientação de Deus. Ela também representa a glória divina e a santidade. E a coluna de fogo representa a luz, orientação, proteção divina nas horas de escuridão e de incertezas da vida. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, Paulo faz uma referência a como os israelitas foram guiados pela nuvem. E vale lembrar que uma nuvem de glória de Deus invadiu o templo de Salomão, E também na transfiguração de Jesus, houve uma nuvem de glória que se manifestou. E ainda, quando Jesus foi levado aos céus, ele sobe numa nuvem. Então, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo
são muito simbólicos na Bíblia Sagrada. E aí, comenta aí, você entendia dessa forma a nuvem como direção de Deus? Participa, querido, faz o seu comentário aí. O Templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo, foi o templo sagrado na antiga Jerusalém antes da sua destruição por Nabucodonosor após o cerco de Jerusalém, cerca de 587 a.C. Depois ele foi substituído pelo segundo templo, né? Ele tinha sido construído no Monte Moriá, onde Abraão iria oferecer Isaac como sacrifício a Deus, né? O templo era um edifício impressionante, né? O Templo de Salomão, né? Com estruturas de madeira e pedras, né? O exterior do templo era coberto de ouro e prata e o interior era decorado com móveis e objetos de ouro e de prata. O templo também abrigava a Arca da Aliança. O Templo de Salomão era um símbolo importante da fé judaica naquele momento. Ele representava a presença de Deus entre o seu povo e era um lugar de adoração e sacrifício. O templo também era um símbolo da unidade do povo judeu, pois ele servia como um lugar de encontro para todos os judeus, ou seja, todos iam adorar naquele lugar, todos se encontravam naquele lugar. O segundo templo também foi construído no mesmo lugar do primeiro, mas era menor e menos luxuoso. E este foi destruído 70 anos depois de Cristo por Tito, o general romano. E a destruição do segundo templo foi um evento muito traumático para o povo judeu que se dispersou, foi um momento muito difícil. Os judeus, eles creem de fato na reconstrução do terceiro templo, que a gente entende também como um momento apocalíptico, um momento para o fim dos tempos, né? Então o Templo de Salomão, com certeza, é um símbolo muito importante na história do povo judeu e também na história cristã, porque nós usamos todos os símbolos que ele nos traz. O batismo nas águas é um dos sacramentos mais importantes do cristianismo. Na verdade, Jesus deixou apenas 2 sacramentos, que foram o batismo nas águas e a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. A origem do batismo nas águas remonta ao Antigo Testamento, onde se encontra o ritual da imersão da água como símbolo de purificação. No Novo Testamento, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e este evento é considerado o início da igreja cristã. Quer dizer, nasce Jesus ali, mas nasce o ministério e a igreja, né? E ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então a gente tem que pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após o sermão de Pedro, lá em Atos, né, milhares de pessoas são batizadas. A Bíblia fala de vários batismos da igreja primitiva, batismo de samaritanos, batismo de Cornélio e os seus familiares, né? O batismo de Lídia, aquela comerciante e os seus familiares. Também o batismo do carcereiro, né? Lembra de Paulo e Silas na prisão? O carcereiro é batizado junto com a sua família. O batismo do etíope também por Filipe, lá no comecinho de Atos, né? Enfim, o batismo era uma prática do cristianismo e continua sendo uma prática. Amém? O simbolismo do batismo das águas é muito rico, né? Ao ser imergida a pessoa, o que está sendo sepultada, é como se tivesse sepultando a velha vida, é como se a pessoa estivesse morrendo com Cristo na cruz. E ao submergir, a pessoa está ressuscitando com Cristo e nascendo espiritualmente para uma nova vida. Então, o batismo é um passo importante na vida cristã e o batismo acaba sendo também um símbolo de um compromisso que a pessoa faz com a comunidade cristã da qual ela participa, né? A pessoa batizada é aceita como um membro da família de Deus. O batismo das águas é um símbolo muito importante para o cristianismo. A Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma cerimônia cristã e é celebrada em memória da última ceia de Jesus Cristo. Na verdade, é celebrada em memória do sacrifício, né? É considerado o segundo sacramento mais importante do cristianismo. Como eu já disse, o primeiro é o batismo nas águas. O pão e o vinho, que são coisas comuns no nosso dia a dia, se a gente come, tem nas mesas, né? Mas quando consumidos na Santa Ceia, eles se transformam nos símbolos que nos transportam para a dimensão espiritual do sacrifício de Jesus. Esses 2 elementos, pão e vinho, aparecem lá em Gênesis 14 primeiro, né? Quando Abraão está voltando de uma batalha, vitorioso, e ele se encontra com Melquisedeque, que em Hebreus diz que ele é uma figura de Cristo, né? Então Melquisedeque traz o vinho e traz o pão para o pai da fé, Abraão, e Abraão entrega a ele os dízimos das suas conquistas. E ainda que a gente poderia deduzir que aquele vinho e aquele pão fosse apenas uma refeição, na verdade a gente acredita que era muito mais que isso, né? A gente acredita que naquele momento o pão e o vinho era uma prefiguração do que aconteceria quase 2000 anos depois. Na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho e o abençoou, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice do novo pacto, ou da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós. Está em Lucas, capítulo 22, você pode ler.
Com isso, nós cristãos acreditamos que quando nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia do Senhor, nós estamos o quê? Trazendo à memória o sacrifício que Jesus fez. O sacrifício que envolveu o corpo e o sangue de Cristo. E é importante ressaltar isso mesmo, que de fato o vinho e o pão representam duas coisas, né? O vinho representa o sangue derramado por nós. E o corpo, ele diz, o meu corpo que é dado por vós, que na verdade derrubou as barreiras, né? Ele derrama o sangue e entrega o seu corpo, para que toda barreira caia por terra e nós podemos ter comunhão com Cristo e também termos comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Então a ceia do Senhor é um momento de reflexão, de comunhão, é um momento de a gente lembrar do que Jesus fez e também da gente renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele e com o corpo de Cristo, que é a igreja. O óleo ungido. Bom, aqui está um elemento que, como o pão e o vinho, pode ser utilizado no nosso dia a dia para diversos fins, não é verdade? Quando você olha de forma natural, o óleo pode ser usado de várias maneiras, né? Mas quando é consagrado, ele se torna algo que transcende totalmente a sua realidade costumeira, né? Ele passa a ser o óleo ungido. A primeira menção do uso do óleo ungido na Bíblia ocorre no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. E ele é introduzido como parte das instruções dadas por Deus a Moisés para a consagração do tabernáculo, dos utensílios sagrados e dos sacerdotes. Está em Êxodo capítulo 30, você pode verificar isso. A receita do óleo incluía mirra, canela, cálamo aromático, azeite de oliva e outras coisas, né? Outras fragrâncias também. No Antigo Testamento, o óleo ungido era usado basicamente para duas coisas, duas práticas que eram usado o óleo ungido. A primeira, a consagração ou separação dos objetos, como eu já mencionei, né? E das pessoas também que trabalhavam no tabernáculo. E a segunda era a consagração ou a separação da pessoa que ia liderar como rei. Então os reis eram ungidos, né? Samuel, o grande sacerdote e juiz, né? Ele ungiu primeiramente Saul, né? E depois também ungiu a Davi, né? Outra coisa importante para destacar é que o uso do óleo era restrito. Não era qualquer pessoa que podia usar o óleo, não. Ele era usado pelos sacerdotes. Eram os sacerdotes que usavam de fato o óleo ungido. Aí no Novo Testamento a coisa muda um pouco. O uso do óleo ungido assume um caráter diferente. Ele é usado para ungir pessoas, porém com outro propósito. Em Marcos, capítulo 6, versículo 13, diz que os discípulos, ou apóstolos de Jesus, eles costumavam usar o óleo para ungir as pessoas orando por cura. Então ele tem essa característica de ser algo que cura, né? E Tiago também menciona o óleo no seu livro, no capítulo 5, e ele aconselha, se tiver alguém doente, chame os líderes da igreja, os presbíteros, né, da igreja, para que orem por ele e o unjam com óleo. Ou seja, o óleo da unção ou o óleo ungido é bastante simbólico na Bíblia. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. A cruz. Eu vou encerrar falando sobre a cruz, que é o maior símbolo do cristianismo, sem dúvida. A cruz tem algo magnífico, por quê? Porque até Jesus ela era símbolo de condenação, de morte, de maldição, de vergonha. Mas depois que Jesus passou por ela, a cruz se transformou no maior símbolo de redenção, de libertação, de cura, acima de tudo, de salvação. É bom entender que quando os apóstolos mencionam a cruz, eles não estão falando ou exaltando um pedaço de madeira que servia para matar pessoas, ok? Não era sobre um instrumento de execução romana, não. Na verdade, eles estão falando sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém, amados? Paulo frequentemente falava da cruz como um símbolo central da fé cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 1, ele escreve: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então aqui a cruz é apresentada como a cerne, o centro do evangelho e um símbolo de poder de Deus. Em Gálatas capítulo 6, Paulo expressa o seu orgulho na cruz de Cristo. Ele rejeita o orgulho em qualquer outra coisa e ele diz: longe de mim me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus! E falando aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo declara algo tremendo sobre a obra da cruz. E tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Foi o que Jesus fez. Amém, querido? E aí no grande livro de Hebreus, simbólico, né, no capítulo 12, versículo 2, nós somos encorajados a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que ele estava proposta, ele suportou a
cruz. Que coisa tremenda e maravilhosa. E o apóstolo Pedro também fala da cruz, e ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, que significava a cruz, né? E ele estava citando basicamente Isaías 53, que fala do sacrifício de Jesus. Então na cruz, Jesus abriu os seus braços para nós, ele nos cobriu com o seu sangue, ele cumpriu a lei. Na cruz, Jesus consumou a sua obra. Foi lá que ele disse: está consumado. Amém? Por tudo isso, é que a gente pode dizer de fato que a cruz é um símbolo gigantesco na fé cristã. E aí, como foi a viagem de hoje? Foi edificante? Tem algum símbolo relevante que eu deixei de falar, seja no primeiro, seja nesse vídeo? Por favor, escreva aí. Ajude a enriquecer o nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu comentário, que é muito importante. Amém? Bom, antes de orar, deixa eu pedir novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, querido. Aperte o sininho para receber notificações, aperte o gostei, compartilhe o link, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse momento especial em que podemos compartilhar a tua palavra e compartilhar os símbolos que contém na tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando para que possamos entender esses significados e trazermos para nossas vidas tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que essas figuras simbolizam para nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para que nós possamos praticar cada significado desse nas nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero colocar na tua presença cada vida, eu quero abençoar cada pessoa, cada casal, cada família, cada pai, cada filho, cada profissional, cada ministro, cada líder, cada membro, cada servo, cada cristão, cada pessoa que está conosco. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre nós, derrama da tua unção e nos ensina cada vez mais a caminharmos, a viajarmos nessa rota 66 espiritual que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até uma próxima viagem na Rota 66 Espiritual.